Irmãos, nós estamos nesse mês de agosto, hoje é o quarto domingo, a gente está encerrando uma série sobre finanças, o nome Tempo de Mudar, sobre uma visão bíblica de como lidar com as finanças. Assim a gente tem orado, assim a gente quer prestar atenção nesses temas e que Deus tenha misericórdia para que haja uma aplicação prática, real na nossa vida. Para isso a gente precisa de atenção, consagrar isso a Deus também, né? E ter humildade para, ao ouvir, aplicar, para não ficar apenas algo solto no ar. É uma série baseada numa série de mensagens do pastor Craig Groeschel, do Ministério Life Church, então não é uma mensagem da nossa igreja, eu peguei emprestado esse tema aí, porque é uma mensagem compartilhada no material de um ministério muito sadio aí, bênção mesmo, que é o Ministério da Life Church, Ministério americano, que inclusive os irmãos aqui, eu acredito que a maioria tem o aplicativo YouVersion aí no seu meio digital. É a igreja que iniciou esse movimento aí com esse aplicativo, e eles fazem isso gratuitamente, justamente para ser bênção aí no reino, para toda a igreja no mundo todo. E a gente pegou esse material emprestado, inclusive estamos indicando um livro do pastor Augusto Nicodemos, que chama-se O que a Bíblia fala sobre dinheiro. Alguns irmãos têm compartilhado comigo que estão lendo e adquiriram um livro. A gente não conseguiu fazer esse movimento com a igreja como às vezes a gente faz, mas você consegue ir de maneira online, enfim, adquirir. Se você ainda não leu, eu quero mais uma vez te encorajar. Eu fiz a leitura, estou falando porque aquilo que eu li também, e é uma leitura acessível, mas bem direta em alguns pontos e de alguns princípios que vão reforçar você aí no aprendizado. É um tema muito bom para todas as idades aqui no nosso meio, adolescentes, jovens, adultos, idosos, a irem, aprenderem. E é um livro também não caro, tá? Fiz questão também de separar um livro acessível aí para você não ter que parcelar em 4 vezes, né, e quebrar o princípio que a gente está falando aí nas últimas semanas. O pastor Augusto Nicodemos, um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, um pastor que tem sido muito usado por Deus aí nas suas ministrações. Hoje ele reside em Orlando. E se você vê material dele online, pode ouvir, pode prestar atenção que a sua vida vai ser edificada. Irmãos, nessas 4 semanas, vamos fazer uma revisão rapidinha. Talvez você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Eu quero te encorajar aí no material que já está distribuído também aí nas redes da igreja, aí no Spotify, no YouTube. Aliás, no YouTube, irmãos, acho que faltam 40 e poucas inscrições aí para a gente chegar nos 1000. Então está chegando ali o momento aí da gente quebrar essa barreira aí para os recursos online aí da igreja melhorarem. Mas é isso, a gente conseguiu já atualizar também o Spotify, então você pode compartilhar esse estudo e outros, né, online. E os slides, irmãos, eu estou compartilhando também no blog, lá quem quiser depois acessar e compartilhar, está tudo disponível que está sendo apresentado aqui para facilitar e te ajudar aí a revisar. Eu queria mais uma vez aproveitar, já que a gente está indo para a reta final aqui desse estudo, encorajar cada família aqui, cada pai, cada mãe, cada filho, os casais, ou se você é solteiro, dá uma pausa para aprender e reaprender e voltar um pouquinho nesse assunto que é tão importante, que é a nossa vida financeira. Lembra na primeira semana do que a gente falou? O tema foi menos é mais. O versículo que a gente compartilhou com a igreja foi Eclesiastes 4:6. Vamos repetir juntos, irmãos? Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Citei também um texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15, quando Jesus diz que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aprendemos 3 passos necessários para termos mais qualidade de vida com o nosso orçamento, com o nosso estilo de vida financeiro, e aprendemos sobre cortar as despesas, livrar-se do excesso, pagar as dívidas, coisa básica de qualquer ensino no início da vida financeira. Fácil? Não, ninguém falou que é fácil, mas são os passos iniciais da vida de qualquer um. Mais uma vez, quero reforçar, crente, não crente, cristão, qualquer que seja a sua religião, ou se você não pertence a nenhum grupo religioso. São princípios da vida, mas aqui a gente está falando de princípios bíblicos. Então estamos seguindo aqui também para aprendermos da palavra de Deus. Segunda semana falamos sobre o estresse
financeiro, que estresse faz mal. Lemos Provérbios 22:7, vamos repetir? O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aprendemos nesse segundo estudo sobre 3 orações, para quando a gente precisa ali sair ou não entrar em dívidas. 3 orações que devem continuar na nossa vida. Primeiro, Deus me dê domínio próprio. Segundo, Deus me dê entendimento. E por fim, Deus me dê um plano. E uma frase que o pastor Craig Rochelle ministra e eu copiei para também trazer aqui para a igreja. Vamos repetir. Aprenda a dizer não por um pouco de tempo agora, para poder dizer sim por todos os demais dias de sua vida. Em outras palavras, segura aí, segura a onda aí, né? Principalmente dos impulsos. Né? Tem coisa que é melhor freia um pouco, entra naquela ducha fria, né? E aí espera passar aquele momento para não fazer besteira, principalmente quando você está a um clique de se endividar. Às vezes é um botão ali do Enter e vai mudar a tua vida para pior. Então, pare do estímulo, às vezes, de impulso, de querer, quando às vezes você precisa apenas, uau, deixa eu dar uma pausa aqui, porque tem coisas na minha vida que precisam entrar em ordem antes. Aliás, irmãos, na 3ª semana, que foi semana passada, aprendemos que uma das maneiras de combater a questão do estresse financeiro é viver generosidade. O tema foi sobre doar, faz bem. Porque se estresse financeiro faz mal, doar, ser generoso é um remédio para o nosso coração e para a nossa vida financeira. É a lógica do reino de Deus, é a contramão, é a contracultura daquilo que se ouve. Sim, precisamos aprender a ter reserva, sim, precisamos aprender a distribuir os recursos, mas nunca frear a nossa generosidade para ser bênção. Uma simplicidade, às vezes, que você precisa aí estar vivendo, passando, mas preste atenção, seja generoso nas oportunidades que o Senhor coloca diante de você, ainda hoje. Atos 20:35, ali Paulo, lembrando as palavras do Senhor, aliás, é Lucas, né, citando na vida de Paulo ali, num dos momentos que Paulo ali está falando com os irmãos em Éfeso, e aí cita ali em Atos 20:35, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Então vamos ler Provérbios 11, 24, 25 juntos. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Então, semana passada, mais uma vez, 3 princípios. Irmãos, essa maneira de falar 3 aqui, 3 princípios ali, apenas é para facilitar ensino, facilitar a memorização, não é um número mágico também, tá bem? Mas aqui 3 princípios, há muito mais do que isso, mas pelo menos para a gente poder dar passos claros, iniciais e consistentes. Então, 3 princípios para a gente crescer em generosidade. Aprendemos semana passada. Confie em Deus com suas primícias. Quer dizer, confie em Deus com o princípio do dízimo. Oferte, não é quando acabar as dívidas, não é quando ganhar mais. É princípio. Você já está endividado, você já está com a vida bagunçada e ainda freia um princípio básico de colocar generosidade, vida, saúde, a graça de Deus nisso. E com isso eu não estou falando para a gente ir para a deturpação que pessoas fazem em nome de Deus para você fazer besteira. Mas o dízimo é um princípio da palavra de Deus, da graça, do louvor, da adoração, e entender que eu não vou quitar as minhas dívidas para ir poder ser generoso, eu vou quebrar esse negócio agora, porque em dívida, às vezes eu já entrei, eu já vivi no caos, e a tua vida já está na espiral bagunçada, mas a graça, a misericórdia, a provisão do Senhor vai inverter esse negócio. E eu estou falando isso em nome de Jesus, porque a gente tem gente em todas as camadas da igreja, gente nova na fé, gente madura na fé, gente com liderança aqui no meio da igreja, gente que está aí frequentando a igreja no dia a dia, tem tudo.
nesse ambiente que a gente está vivendo. Vamos, por favor, então, não é indireta para ninguém, não é para apontar o dedo para ninguém, mas é para você que vive uma vida sempre ali batendo na trave, sempre ali. E chega uma hora que você precisa entender, é agora, é já, é hoje. E viver pela fé e pela graça do Senhor. O Senhor vai me dar graça para viver com clareza nessa área, não com medo, não com temor, mas vivendo os princípios de confiar em Deus com as primícias. Aquilo que o Senhor me dá, eu vou separar a partir dos 10%. Eu vou começar a caminhar essa caminhada de fé. Só que essa caminhada de confiar em Deus com suas primícias implica o segundo passo. Eu vou planejar a minha generosidade. Porque ela não vai cair de lugar nenhum. Ela vai vir daquele recurso que o Senhor está te dando, está te abençoando. Então, nesse hoje e nesse agora, eu vou planejar a minha generosidade. Alguns vão poder ofertar no dia de hoje 10% que é colocado ali como o passo inicial. Na nossa gratidão, no nosso louvor, na maneira da gente confia em Deus e pratica isso. Mas outros já estão num momento que conseguem ir além disso e vai vivendo um crescer nessa área, porque a vida aprendeu a ter margem. Eu estou batendo nessa tecla desde a primeira semana. Você aprende a ter margem financeira na tua vida e poder colocar essa engrenagem de ser bênção quando você ouve algo, ouve uma situação, ouve uma oportunidade. Você fala, eu entro em ação com aquilo que o Senhor tem acrescentado e abençoado, e aí eu não retenho. Eu não sou um dique que contém a graça e a misericórdia financeira na minha vida. Eu sou um local onde passam os recursos de Deus, e os recursos de Deus continuam a alcançar outros. Mas para pensar, irmãos, o que tem acontecido com aquele que está endividado hoje? Ele quer ajudar, ele quer ser bênção, ele quer se alegrar em participar. Mas a vida quebrou um monte de princípio lá atrás. E esse ciclo não anda. É sempre rasteiro. É sempre rasteiro. Você sabe do que eu estou falando, irmãos? Porque eu já vivi isso na minha vida. Eu já vivi aquela fé rasteira também. Mas como é bom, como é abençoador quando a gente quebra esse negócio pela graça do Senhor, mas prestando atenção, fazendo conta, fazendo planejamento, fazendo o orçamento do mês. Não tem vida financeira que vai dar certo se você não aprendeu a ter um orçamento. As contas básicas. Adolescente precisa aprender a ter orçamento. Precisa aprender a receber aquilo que o Pai dá, separar desde já aquilo que é do Senhor e aprender desde o princípio que é comigo também esse negócio agora. Por quê? Porque vai ser bênção lá na frente. Converse com alguns idosos aqui da igreja com toda a graça e misericórdia para entender. Algumas pessoas que hoje na vida adulta e já depois de aposentado e vive estressado financeiramente. Irmãos, eu estou falando isso, não é para apontar o dedo, é só para incluir a todos aqui. Essa parte aqui é algo que são princípios do Senhor na palavra. E se a gente aprende a olhar para isso, a gente aprende a falar, Senhor, eu quero viver essa vida também próspera. E próspero, não estou falando que você vai ser rico a partir de agora, mas você vai ter satisfação no teu coração, leveza no caminhar, nos passos de dar na vida. É real, é para valer o negócio aqui. Tá bem? Por favor, sabe aqueles cacuetes evangélicos que a gente tem daqueles pregadores da prosperidade que eles deturpam toda essa palavra verdadeira do Senhor em benefício próprio? Não, aquilo lá é lixo. Aquilo lá não tem nada a ver da fé evangélica, da fé verdadeira em Deus. Mas a gente não pode deixar de falar da palavra do Senhor porque outros estão distorcendo princípios da palavra de Deus. Então, o que a gente está fazendo agora, irmãos? Que oportunidade o Senhor nos dá para a gente colocar. Porque o terceiro princípio aqui, o que é? Comece a ser generoso quando tudo tiver quitado. Não. Comece a ser generoso agora. Comece a colocar isso em prática no hoje, nesse momento, nessa virada de mês. Para quê? Para viver esse próximo ciclo que o Senhor vai dar a você, de receber aquilo que o Senhor te dá, colocar essa engrenagem em movimento. Senhor, eu quero aprender, eu quero viver, e eu quero aprender a ser generoso neste agora, já. Irmãos, presta atenção.
2025, você não vai planejar a vida financeira de 2025 no Natal de 2024. O planejamento de 2025 começa agora. As tuas próximas férias, ou solteiro, ou em família, ela não se é organizada na véspera ou na Black Friday. Ficar esperando chegar lá a oportunidade na madrugada, vai perder 5 horas lá para entender que, como é que é mesmo aquela brincadeira? É metade do dobro, né? É dobro da metade, né? A promoção lá. E entender que, sim, tem uma promoção aqui, outra lá, mas um monte de pegadinha no meio do caminho. Né? E não é só na sorte. Você começa a planejar suas férias com meses de antecedência. Até comentei sobre parcelamento. Irmãos, uma das maneiras que você pode ter umas férias sadia e planejada, nesse caso você pode parcelar, mas para chegar nas férias com a férias quitada. Na hora que você vai embarcar naquela viagem, suas férias estão pagas. Para quê? Para que ela não seja uma tortura na volta, no retorno. E aí você vai, descansa e volta. E agora eu devo 12 prestações. Até a próxima. Aí você faz o caminho contrário. Você planeja agora para chegar nas férias, tudo pago, e aí sai, e desfruta, e é leve. Agora a gente aprende um negócio de pagar coisa que não é nosso de fato, que não te pertence, porque fica aquele peso, aquele negócio. Mas hoje vamos para o último momento desse ciclo aqui. Irmãos, os irmãos sabem, tem muitos temas, tem muitos livros, tem muitos recursos online, tem muita coisa boa para você ir atrás. Mas aqui é para a gente poder fechar esse ciclo, mais uma vez. E hoje a gente vai falar que amanhã pode ser melhor. Mas para amanhã ser melhor, temos aqui pelo menos 3 temas passados já, para você revisar, gastar um tempo, separar uma xícara de café, uma manhã de sábado. Se você falar aqui de segunda a sexta, a tua vida é tumultuada, é agitada, mas tem o sábado. Tem um próprio domingo, dia da gente adorar o Senhor juntos, e você separar um tempo para poder sentar, rabiscar, fazer conta, chamar os números atuais para olhar, entender. Eu estou falando isso, eu estou com a D aqui sentada na minha frente, com a perna cruzada e falando, e aí? E a gente? E a gente também entra nessa conta. Faz parte de todo mundo. A gente tem nossas questões para sempre estar conversando, acertando, conversando. Sempre há desconforto também nesse momento, não é? Às vezes tudo em paz e tudo assim, mas precisa. Você não vai esperar a casa cair para ter esse tipo de conversa. Então, que infelizmente às vezes acontece, retarda, e o número vai chegar na tua porta. Não tem e-mail errado para isso. Né? Para esse sistema de cobrança de imposto, disso e daquilo outro. Mas, irmãos, creia, amanhã pode ser melhor. Sim, você está com a dívida hoje que vai dar trabalho para resolver. Por quê? Porque acumulou coisa demais nessa história. Talvez vai levar 1 ano, talvez vai levar 2 anos, talvez até um pouquinho mais do que isso. Mas se você planejar, vai ter fim. E esse percurso de acertar a vida é para você poder colher lá na frente um amanhã melhor, um amanhã de bênçãos, mas vai ter um preço. Vai ter etapas a serem cumpridas. Porque nem todo mundo aqui está na área comercial e que aí tem uma venda e vem um bônus dessa venda e supre numa tacada só. Eu espero que você não esteja esperando outra maneira de ter uma bolada aí para ganhar, né? Um bingo gospel no final do culto, para a gente ver qual irmão aqui que vai ser o sorteado do mês aí, para, né, vamos vender a rifa, né? No final do culto, um almoço, né? Não é essa a solução, misericórdia. Né? E aí a gente vai falar para dizimar esse valor ainda, né? Aí completa o circo, né? Não, vamos para dar os passos certos, por favor, misericórdia. Né? Agora, irmãos, mais uma vez, estamos nesse último tema. Se você tiver em mente esse caminhar de passos básicos, acrescente aquela leitura que eu falei para os irmãos, leia livros sobre esse tema. A pessoa está endividada com uma vida profissional e financeira rasa e não acrescenta valor. Ela não sabe porque alguém está ganhando 10 vezes mais quando você não acrescentou nada na tua trajetória, há 10 anos que não faz uma especialização, um estudo, uma conversa a mais, e não entende por que não saiu do lugar. Por que não assumiu mais responsabilidade. Porque eu vou ganhar só 10% a mais do salário. Não é só isso. Quando você tem a oportunidade de uma promoção, às vezes no trabalho, a conta não é sobre fechar com valores apenas, é
é uma portinha. Dali, aquilo tem um pouquinho mais de responsabilidade, às vezes não proporcional financeiramente, mas é aquilo que vai te dar valor para um outro passo. Então, presta atenção no que o Senhor está fazendo na tua vida agora, nesse hoje. Mas o que a gente tem de problema, irmãos? A gente está vivendo hoje uma época de uma geração atual, que eu faço parte, porque quando a gente fala da geração, eu estou vivo. Eu estou aqui nesse meio desse negócio. Mas a gente tem um problema hoje de ser consumidos pelo agora. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser instantâneo. E aí, vamos para a coisa prática? Você pega o WhatsApp, você é meu amigo, de fato, você tem que me responder quando? Agora. Ah, se meu amigo, eu acabei de mandar uma mensagem, 5 minutos depois, não está ainda o ticado azul ali, né, do negócio da mensagem. Como assim? Né, você já fica incomodado. Como assim a pessoa não me dá atenção? Por quê? Porque é instantâneo. Você vai assistir um filme da Netflix, você quer que o negócio funcione no clique ali. Como assim? Não vai ficar enrolando o negócio lá no negócio? Não, tem que ser agora, senão eu mudo. Né? Eu mudo de programa. A época da Blockbuster, né? Quando vai, tem que voltar aquela fita VHS rebobinada, né? E hoje a gente se irrita por 5 minutos que o streaming. 5 minutos não, 5 segundos que o streaming fica ali, já irritou. Por quê? Porque tem que funcionar agora. Compro no Mercado Livre, na Amazon, eu quero que entregue em 1 ou 2 dias. Ah, mas vai chegar um momento que eu quero que entregue agora. Cliquei, 10 minutos, quero que o motoboy traga o produto. Logo, logo vão para esse outro passo. Em vez de agradecer, né, que já chegou. Né? Aquela época que a gente mandava carta, às vezes para o exterior, levava 7 dias para chegar lá, depois outro tanto para voltar. E agora, numa mensagem instantânea, a mensagem cruza o mundo. Mas o que a gente está estimulando, a gente não percebe, irmãos. Mas é o agora, é o já, é o instantâneo. Pessoa teve a oportunidade de estudar, queimou etapas por diversas razões, aí na fase adulta, ele quer ter um mestrado online. Tem que ser de 3 meses. Esse é o bom. Porque o que interessa é o título instantâneo. E a pessoa não parece, não tem como acumular conhecimento de maneira instantânea. Né? O diploma pode sair numa impressão apenas na máquina. Mas aí vem lá, curso de doutorado em 1 ano. Primeiro que é uma incoerência. Ninguém vira doutor em 1 ano. Né, especialista em PhD, nessa urgência, porque o próprio título implica que há profundidade, há um degustar ali de conversas, de leituras e de trabalho, que é isso que é o significado do curso, meu irmão. O curso não é o diploma, é a trajetória. O diploma afirma que você passou por aquele processo. Essa que é a diferença. É o curso de inglês, né? O cara quer aprender. Qual que é aquele curso mesmo que eu coloco embaixo do travesseiro e de manhã eu estou falando, né? Tudo instantaneamente, né? Uma coisa, eu estou brincando agora, mas é uma loucura isso. Quer dizer, você não fez a lição de casa, mas quer que numa madrugada teu cérebro funcione bilíngue. Né? É uma loucura. Agora o iFood funciona até, né? Você pede lá no iFood, chega um motoboy com a comida toda meio chacoalhada para cá, né? Você pede lá, sei lá o quê, vem uma coalhada, né? Do agito do caminho. Mas é isso. Nessa brincadeira toda, a gente chega, inclusive, para o nosso caminhar de fé. Porque onde é que você quer a bênção? Na igreja que entrega agora. Se for uma igreja que fala, não, o discipulado é a vida toda com Jesus. Ser transformado é dia a dia, uma vida de santificação. Não, eu quero a igreja que ora. Que ora eu saio daqui, ó, com meus problemas resolvidos. Por quê? Porque a gente está nessa cultura do agora. E aí a gente entende, sim, Senhor Jesus, pela sua misericórdia e graça, Deus opera às vezes sinais e maravilhas ainda hoje no meio da sua igreja, para a glória dele, na vida de alguns, para trazer edificação e louvor para ele, mas não é esse atacadão, essa fila instantânea. Então agora vem todo mundo aqui para a fila do agora. Né? E os irmãos mais pacientes pegam outro como é que fala? Outra senha, né, da fila aqui espiritual. Não. A gente precisa quebrar isso, irmãos, porque nessa brincadeira, a vida financeira, ela não é essa coisa instantânea. Você está aí uma vida inteira, ou meses, ou um ciclo pesado de erros, mas numa tacada você quer acertar tudo. E não, existe um certo caminhar. Esse amanhã pode ser melhor,
começa a agora aplicar princípios do Senhor na minha vida. Esse amanhã pode ser melhor, implica eu planejar algumas coisas que eu vou orar, eu vou consagrar ao Senhor, mas vou abrir um caderninho, uma planilha online, o recurso que você achar mais viável para a sua vida, e vou gastar uma tarde, algumas horas ali, rabiscos, vai para frente, volta aqui. Amanhã pode ser melhor? Pode. Das finanças? Pode. Porque a maneira que eu lidar com a minha vida financeira agora, eu ganhando um salário mínimo, ou eu ainda vivendo o seguro-desemprego, ou já ganhando muito bem, para a glória do Senhor também, mas começa agora eu lembrar que eu preciso aprender a lidar com o dinheiro, porque vai ter impacto na minha vida futura, neste meu amanhã. Irmãos, isso é tão verdade que a gente precisa voltar aqui para algumas coisas básicas. Eu não fiz um slide sobre isso porque é só uma citação. Mas vamos falar daqui do nosso Brasil querido. Brasil que a gente vive aqui e a gente tem uma população endividada no cheque especial. Pessoas devendo, não estou falando que está pagando o cartão de crédito dentro daquele orçamento, porque tem muita gente aqui que faz, inclusive eu acumulo bastante coisa no cartão de crédito, mas no cartão de crédito para pagar dentro do orçamento do mês. Até por causa das milhagens, tudo aquilo que a gente faz é conta que você vai atrás de informação também faz, mas não além. Não numa coisa que, sem olhar os números que aquilo representa. Mas aí a gente tem, em 2023, o juros anual do cartão de crédito no Brasil em 442,1%. Vou repetir. 10% já seria muito, irmãos. 442,1%. Não vou fazer isso conta. Depois você dá o carinho aí. Coloca R$1.000 em janeiro. Faça a conta. Quanto é que você vai estar devendo em janeiro do ano seguinte? Sem contar a multa. Que é os juros. E existe uma multa no cartão de crédito, que é outra coisa. A taxa dos juros do cheque especial ano passado, em 2023, ao mês no Brasil, foi 7,96%. Ao mês. E aí você está perguntando por que não está conseguindo sair do cheque especial. Porque não é feito para você sair. O cheque especial é uma cilada para você entrar nele e nunca mais sair. Para você ter que mudar o número do celular e os caras vão descobrir depois ainda qual que é o próximo número. Porque hoje tudo se cruza. Irmãos, cheque especial não foi feito para ser escape. É uma armadilha. E o cartão de crédito, quando você entra naquele, o valor mínimo para pagar é tanto. E o valor que você deve é tanto. Aquele valor mínimo é uma pegadinha. É só um estímulo para te prender. Para te capturar nesse ciclo que você vai precisar de ajuda para quebrar, porque existe uma maneira de quebrar isso também. Quando você está já devendo cheque especial depois de mais de ano, todo banco quer que você de fato pague. Só que vai dar trabalho. Não é o mesmo caso para todo mundo. Depende de quanto você deve, depende de um monte de coisa e da graça de Deus, mais uma vez aí, para te ajudar. Mas para que eu estou falando isso? Porque são coisas que a gente escuta como algo normal e não é para estar normal. Não tem. Isso aqui você leva para qualquer país do exterior aí do primeiro mundo, ninguém entende esse negócio. Isso aqui é uma cilada nossa. Sim, não vamos comparar o pior com o ruim, com outras situações aqui na América Latina bagunçadas. Vamos falar de Brasil e pensar em países com estabilidade econômica. Quem trabalha em multinacional aqui sabe muito bem disso, da exploração que é a mão de obra brasileira. E lá fora, quando fala, os caras invertem tudo, mas sabe muito bem do que é vida financeira estável, saúde financeira, prosperidade nessa área e abuso. E a gente vive esse abuso financeiro dos bancos e de tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque o amanhã importa. Porque a vida financeira importa, sim. E importa tanto, irmãos, que eu preciso repetir de novo para todo mundo aqui, porque se algum adolescente aqui aprender esses princípios, vai ser transformador para a tua vida. Você vai estar liberto de um caminhar aí, às vezes que infelizmente você viu seu papai e a mamãe errarem,
E, por favor, não é para você apontar o dedo para eles, mas tem misericórdia, porque às vezes faltou instrução, e às vezes errou porque faltou temor nessa área, foi desenfreado. E eu não estou aqui para julgar o que aconteceu, mas, de novo, é para nós revermos esses princípios, aprendermos aqui na palavra de Deus, porque nós vamos colher também na vida financeira aquilo que a gente plantar no hoje, no agora. Aquilo que envolve a nossa saúde, irmãos, eu vou fechar meus olhos de novo, para não estar falando para ninguém aqui sobre recado de nada. Irmãos, a saúde nossa, você vai plantar também, a não ser coisas genéticas e coisas da queda também, que nos afetam a todos. Mas questão de saúde física, você vai colher aquilo que está plantando hoje. Tem uma alimentação totalmente fora da curva e teu corpo vai reagir a isso. Tenha uma educação fora da curva, ou para mais ou para menos, que você vai colher os frutos da tua educação também no amanhã. Seja aquele estudante cobra, passa rastejando, sabe? Para você ver o que você vai colher lá na frente, né? É isso. Então, na parte física, ninguém vira Rambo, né? O Rambo, ninguém nem vai entender essa brincadeira, né? Qual que é o ator de hoje aí, né? Vai virar um lutador de UFC, né? Da noite para o dia. Ninguém vai ter saúde, ou vai pegar a prancha lá, igual o Medina fez lá, e vai fazer lá. Vai tentar ir lá para a Praia Grande, pegar uma prancha de surf de isopor e tirar a foto do número 1 para ver o que vai sair. Você vai ter que repetir várias vezes e vai quebrar a prancha de isopor, né? Lembra aquela frustração, irmãos? Eu já tive amigos lá que eu peguei emprestado a pranchinha lá na Praia Grande e quebrou. Né? Ou situação, porque você tinha a ideia que era uma prancha profissional, uma ideia de criança, né? E é isso na vida financeira. Aí você pensa que você está tal e a coisa vai dar ruim, mas não. Vamos ler Provérbios 20 e 21. Na casa do sábio a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Mais um texto. Provérbios 6, 6 a 8, diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Fantástico. Irmãos, nós temos duas maneiras de ganhar dinheiro, pelo menos. Pode ser que tenha umas duas aqui, pelo menos, para a gente poder conversar e pensar. Pessoas fazem ou ganham dinheiro, ou dinheiro faz dinheiro. É trabalhando, é arregaçando a manga, entrando no mercado de trabalho, e você vai ser ou assalariado, ou você vai ganhar aí de porcentagem, ou você vai ter salário fixo. Não tem muitos meios. Vai trabalhar online, mas tem que trabalhar. Porque aquele youtuber que você está clicando e pensa que o cara está só enrolando tempo e está com 5 milhões de seguidores, na verdade ele está prendendo o teu tempo, mas quem está ganhando dinheiro é ele. Hello? Sabe aquele youtuber que você está lá, e não sei o quê, passou 3 horas. Quem está ganhando é o fulano lá. Está todo caricaturado, todo cheio de coisa, e está ganhando milhões com o teu clique. E você que está perdendo minutos da tua vida. Não, irmãos, pode ter lazer, pode ser por diversão. Eu vejo as meninas lá em casa, elas clicam lá nas besteirinhas delas lá, né? Eu não vou citar aqui quais para não trazer escândalo. Ainda mais para... Mas elas clicam, um monte dessas coisas, dessas tranqueirinhas aí. Não faz mal nenhum, mas você tem que controlar, porque não pode perder a tarde nisso. Não pode perder horas que podia estar lá aí andando de bike, brincando num condomínio, conversando com gente real, né? Só clicando e apertando o botão lá para o outro ficar ganhando dinheiro e ficando rico. E você não entendeu a lógica do mundo online, dos cursos. Irmão, você sabia que não existe curso gratuito, né? Online. Alguém está ganhando. Todo mundo que está dando curso online gratuito, você pode ver, olha, participe aqui desse ciclo de saúde financeira, não sei o quê, 4 encontros gratuitos. E o que ele faz?
Mas espera mais um pouquinho. Agora no final, eu vou ter um link aqui para compartilhar para aqueles que querem, né, isso e que tal. Por quê? Porque ele vai tentar vender o negócio dele. Agora sim, irmãos, tem muita coisa boa ali que está gratuitamente, entre aspas, que não vai te fazer mal clicar, assistir, porque eu faço isso também, eu consumo material online. O mundo é online hoje. Não vamos evitar isso, por favor, não é para a gente ser ignorante aqui, não estou falando sobre lei, graça e ao pé da letra as coisas. Mas você está entendendo o que eu estou falando? 3 da manhã você está lá clicando ainda em coisa. E aí você não está entendendo porque está faltando alguns. Tem uma hora que é com você, meu amigo. É a tua hora. Ninguém vai fazer a tua prova. Ninguém vai fazer o teu exame. Ninguém vai fazer a tua entrevista de trabalho. Ninguém vai mandar o currículo que você que tem que mandar. Manda o meu currículo lá para o RH. Manda você, meu amigo. Está aqui o endereço. Não tem atalho para isso. Sim, eu estou falando, lógico que a gente tem amigos que trabalham em empresas, você vai colocar na mão, mas não como se fosse um atalho para tudo dar certo, e aí a responsabilidade é do outro. Tem que se preparar, tem que se instruir, tem que fazer coisa, tem que se agitar, tem que se movimentar, tem que aprender. E tem a etapa certa, inclusive, como a formiga. Tem um ciclo, tem um momento certo para fazer isso. Tem a temporada. Season. Em inglês, né, que fala bonita a palavra, mas é isso, tem um ciclo, tem uma temporada, tem uma época, tem um ciclo da idade, do vigor, tem saúde ainda para encarar algumas coisas, e quando você vê que passou aquela etapa, ajustar as coisas, mas não abandonar, não desistir, não interromper tudo e falar, a vida agora já foi, passou o momento, os cabelos já ficaram para trás, tudo, não, mas aí tem um outro jeito, tem outro momento, tem uma outra oportunidade, tem outras coisas. Agora, ou você vai ganhar dinheiro porque alguém vai te pagar, ou dinheiro faz dinheiro, isso é uma outra história, porque envolve saber aplicar, saber fazer reserva, saber onde é que você vai realmente, para onde vai direcionar esse negócio, ou então você herda dos pais, normalmente quando você herda uma ou 2 gerações seguintes, é pobre ou já perdeu tudo. Basta ver a história da maioria das famílias ricas. São poucos nichos aí, ou famílias aí mesmo, que permanecem com riqueza acumulada por gerações e gerações, porque são os donos do mundo de fato. Mas na grande maioria, uma geração ganha, 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 e a outra perde. Aí vem um outro que... E assim é a vida. Vai ler, vai se informar um pouquinho. Interessante que Jesus vai falar de uma parábola. Eu não vou ler a parábola agora por questão de tempo, e você conhece, talvez, e se não conhecer, está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Jesus vai falar aquela parábola do servo bom e do servo mau ali, do negligente, né? E aí ele coloca ali no versículo 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E aí ele vai falar sobre isso. Quem ganha alguns talentos, aplica e ganha mais um tanto. E ele vai falar de um que segura tudo, faz nada com ele. É um servo mau, displicente. Acha que estava ainda para ganhar algum mérito ali. E não. Mas com isso, irmãos, tem várias aplicações nessa parábola. Mas para o nosso conversa aqui, eu não sei como é que você lida com o dinheiro que chega na tua mão, com as tuas reservas, com o teu ciclo mensal. Mas você pode ter 2 caminhos. Ser ou continuar sendo imprudente, gasta tudo que vem para você. Tudo, absolutamente tudo. Ou você começa a aprender a fazer algumas reservas, investir alguns pequenos valores, uma quantidade, quando tem um bônus, quando tem um 13º. Apesar que a gente tem um 13º de fato, para em janeiro pagar tudo que é imposto nesse país. Mas não adianta a gente ficar aqui murmurando, ao mesmo tempo tem que ver como fazer isso entrar na tua conta do ano, porque uma dos erros que a gente tem no Brasil é pensar que você ganha por mês. Você deveria pensar sobre o seu ganho anual, como é que você ganha dentro do ano, de janeiro a dezembro, incluindo o 13º, não para o 13º ser apenas um extra, mas pode até, aí vai dar das particularidades do teu momento, para você pensar sobre isso. Irmãos, ou ser imprudente, ou ter sabedoria nesses processos todos. Eu não sou investidor profissional de forma alguma. Eu não sei te aconselhar nessa área com expertise, com detalhes. São conversas
do dia a dia, mas tem alguns princípios. Inclusive, existem alguns profissionais para te ajudar. E lógico que você tem que tomar cuidado, inclusive, com esses profissionais, para não simplesmente te abocanhar ali uma consulta, valores e cursos que não vão dar em nada. Mas alguma coisa você tem que começar a fazer. Como eu estou falando para toda a igreja aqui, eu não estou falando para o vento. Você dá um princípio inicial no livro que a gente está indicando nessa série, que custa 20 e poucos reais, faz o esforço de ler e vai para o próximo. Não vai comprar um livro de 150 reais de cara. Começa a ler por aqueles básicos que eu estou comentando aqui com o irmão. Tem outras sugestões, tem outros livros para te ajudar. Tem livros aí que vai já para organizar a vida financeira. Mas comece com algum passo. Então, como é que a gente vê? Então, vamos ver agora 3 princípios, como vimos nas semanas anteriores. 3 princípios bíblicos sobre investimento. Primeira coisa, porque estamos falando de um amanhã melhor nas finanças. Não invista em algo que você não entende. Hello? Começa daí. Não entendi? Não aplica. Provérbios 24, versículos 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Está na Bíblia. Sabedoria de Salomão aqui. Se não for Salomão, está ali no final de Provérbios ali. Vai lá depois para lembrar que agora... Mas está em Provérbios. Sabedoria para o nosso coração. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes o melhor investimento é aquele que você não faz. Por quê? Porque tem que conhecer um pouquinho. Ou ir para coisas que são estáveis. Você vai aplicar no ramo de construção, que nem sabe aquele vídeo do YouTube sobre ganhar dinheiro com kitnet? Eu também vi. Não foi só você. Sabe aquele vídeo que chegou? Como aplicar em kitnets? Irmãos, eu não sei aplicar em kitnet. E não vai ser um vídeo de 10 minutos que vai me ensinar. Pode despertar curiosidade. Pode ser que haja verdade. Mas depois de um vídeo de 10 minutos, meu irmão, eu não vou pegar toda a reserva que eu tenho e aplicar nesse negócio que é um ramo desconhecido. Mas pode ser que seja um caminho? Pode ser. Vou aprender mais. Vou dar um pouquinho mais de tempo. Eu não vou entrar no mercado pensando que eu agora pego tudo ali, porque eu acabei de assistir um testemunho de um irmão que aplicou nisso e naquilo outro e vou fazer a mesma coisa. Não, foi para a vida dele. É a história dele, com as particularidades dele. Então tem muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Eu e a Dê já erramos nessa área, inclusive. Tem outros irmãos aqui que já erraram também. Nós já erramos, e quando você erra numa aplicação de banco, inclusive, dói. Dói muito. Dói. Se você ainda não passou por essa dor, que Deus te livre dela, mas é passando pela dor que você aprende a frear. Que você aprende a também prestar atenção e querer mudar. Irmãos, estou falando disso porque a gente já errou feio em aplicação financeira, num valor específico, e aí tem a consequência até hoje. Ué, por quê? Porque poderia ser um valor que está acrescido à reserva que a gente tem, como família, e aquilo não está lá. A gente ainda está correndo atrás aí de umas situações. Por quê? Porque já erramos nessa área. Então, quando estou falando, dói e dói muito. Então, você não precisa ter vergonha de ter errado nessa área. O que você não pode ter é o orgulho de falar, nunca errei, nunca vou fazer isso, nunca vai acontecer comigo. Ou aconteceu e ainda querer tirar vantagem da história torta. Porque quando a gente erra, é ruim demais. Tem um gosto amargo. E pela graça e misericórdia de Deus, a gente conseguiu se reorganizar. Ainda estamos nos reorganizando porque a vida está andando. E a gente vai adquirindo algumas coisas aqui e ali, que a família está em movimento. A idade das crianças vai mudando, as etapas, os ciclos. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer alguns ajustes. Irmãos, eu estou aqui com uma situação, estava compartilhando, vou falar porque coisas que são da vida, não precisa achar esquisito. A gente estava com plano de saúde. O que acontece com o plano de saúde? Todo ano aumenta 20% e alguma coisa a mais. Chega uma hora que você tem que fazer conta, vai ficar insustentável.
Precisa de plano de saúde porque, inclusive, a D tem um problema de saúde que é acompanhado aí no tratamento. Não dá para abrir mão. E a gente vai entrando na idade mais adulta. E se for possível manter, vamos manter. A não ser que a vida vire de um tal jeito, ou a crise econômica no Brasil vire outra coisa, aí você vai para a SUS e outras coisas, o que não é vergonha nenhuma, porque o que é errado no nosso país, irmãos, e aqui eu vou falar, e não é a gente que vai criar uma revolução saindo pela rua aqui, descendo até o Paço Municipal, que vai dar em nada, vai dar só uma fotinha ali do Facebook, do Instagram e vai virar para outra coisa. Mas é assim, um país que é dividido entre setor privado e público como o nosso, todo mundo que já morou fora do Brasil sabe que isso é errado. É distorcido o SUS e o mercado privado de saúde, assim como é distorcido o nosso sistema educacional público com o sistema privado. Não é normal ter criança em escola privada, meu irmão. As minhas filhas estudam em escola privada. Não é normal, porque você está pagando imposto e não tem desconto coisa nenhuma por pagar o mesmo imposto, porque a escola e a saúde pública, o pobre e o rico tinham que ser tratados no mesmo sistema. Aí eu acho engraçado que tem gente quando mora fora, fala, ai, aqui o sistema é pior do que no Brasil. É pior porque você tinha um top de linha do privado, que é uma casta mínima da população que tem. A realidade é outra. E a gente vive na grande São Paulo aqui, a gente não vive a realidade do Brasil, irmãos. A gente está aqui na área mais rica economicamente falando, urbana, tudo. E eu não estou falando isso para você ter vergonha do teu plano de saúde, se ele é público ou privado, estou falando de uma distorção da nossa nação. E outra, já tivemos 20 e tantos anos aí de governo de esquerda e de governo de direita também, e isso não foi quebrado. Então é uma coisa maligna contra a nossa nação, porque dinheiro existe, solução existe, mas não tem vontade política, porque há uma coisa que é uma potestade mesmo nessa área para provocar sempre injustiça no nosso meio. E com isso, o que a gente traz para o nosso coração? Tenho que ter sabedoria, e eu vou voltar para falar. Então, o que a gente está fazendo agora, por exemplo? Mês de outubro, eu mudo de categoria, inclusive de idade de novo. E o que eu tenho que fazer? Teve que entrar em contato com o plano de saúde. Preciso mudar, porque eu preciso trazer para uma realidade financeira que se encaixa. Não posso falar em nome de Jesus, Senhor. Agora, Senhor, inverte esses números. Faz alguma coisa. Irmãos, vão entrar na campanha comigo. Esse negócio vai ficar forte. É conta. É conta. Só se o Brasil quebrasse, todo mundo vai ter que sair fazendo. Não é isso que vai acontecer. Então chega uma hora que não adianta ter orgulho. Tem que fazer a conta e saber se está dentro. Então, com escola privada, você vai fazer os ajustes na hora certa. A escola pública também. Sistema de saúde, se é público ou privado, tem que ver a tua realidade. Se é hora de mudar de cidade para uma cidade que tem um sistema de saúde melhor, não com 80 e poucos anos de idade, que aí você vai querer mudar de cidade e vai morrer no transporte. Porque não é hora para isso, porque passou do tempo para uma mudança mais radical. Agora, enquanto tem vida, saúde, vigor, mente para pensar, é hora de planejar. É hora de fazer conta, de se organizar. E orar. E pedir a graça do Senhor, me ajuda a tomar decisões sábias. Então, a gente está fazendo agora, estamos fazendo um ajuste que não vai nos prejudicar. Por quê? Porque é a hora. Eu não vou esperar. Tive aumento agora em agosto de 20 e quase 1%. Soma 4 anos de ajuste assim, o doutor Osmídio, eu já ia ungir o doutor Osmídio para pastor Osmídio aqui. Doutor Osmídio aqui, que é da área de saúde, sabe disso. É uma questão que é tudo isso, é tudo distorcido, irmãos. Não é sobre a culpa de A, B, C ou D, o sistema é assim. Sinal da queda está nisso, claramente. Se você é crente ou não crente, está aí. Um problema para você aprender a lidar e saber que, misericórdia, Senhor, mas tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque o mês de setembro vai chegar, pela graça do Senhor, outubro vai chegar, em nome de Jesus, aí, Deus permitindo aí, da gente viver na graça do Senhor, e na minha vida, passando outubro, o boleto de novembro vai chegar com a outra categoria da idade, porque eu vou para 54 anos, vou para aquele outro nicho ali, antes da curva ali, porque a outra é o último, e aí entra naquele outra coisa que dobra o valor, inclusive, eu estava observando, depois dos 58, dobra o valor para eles amortizarem ali o custo. É assim que é, irmão. Você não vai esperar chegar naquela idade para fazer essa conta. Tem que ser antes, não tem surpresa. Ai, caiu. Não, estava ali escrito. Sim, a letra, a fonte é pequena. Mas vai ali no
na tela ali do Windows, aumenta ali no negócio, para ler, não apenas para assinar. E aí você tem que ajustar. Eu não sei, estou falando isso por quê? Porque eu tenho que fazer os ajustes agora. Não é trazer apenas o problema, a gente tem que também participar de alguma maneira. Agora, irmãos, não invista, segundo ponto aqui, se você precisa aprender a não investir em algo que você não entende, também não invista tudo que você tem em uma única opção. Está na Bíblia, tem um versículo aqui que se encaixa. Eclesiastes 11, 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Irmãos, eu não sei o que vai ser de 2025. Eu não consigo nem ver esse mês de agosto fechar direito. Mas a gente vai andando. Senhor, pela graça do Senhor, estou planejando. Eu não sei se vem um comunicado em rede nacional hoje à noite ou amanhã. Eu nem esperava que Silvio Santos morresse esse ano, nem ano passado. Foi ano passado, né, da rainha? Ou foi esse ano? Já perdi até a data, vai distanciando. Rainha? Hã? A Rainha Elizabeth? Foi 22? Já passou tudo isso, então? Olha só. E o Sarney? Quem sabe dele? Não, brincadeira, irmão. Vamos mudar de assunto. Misericórdia, né? O Sarney está por aí ainda. Mas a gente não sabe o que vai acontecer até o final desse ano. Então, irmãos, tem coisa seguinte, eu não sei. Mas eu não vou pegar tudo que eu tenho e colocar numa aplicação só. Embaixo de um colchão só. Numa gaveta só. Manter na conta que não traz benefício nenhum. Não está na minha conta corrente. Tudo que eu tenho. Misericórdia também. Então eu não sei qual que é a proporção disso. Mas a vida ela não é assim. Por quê? Porque a gente precisa ter cuidado. Temor. Atenção. Mas tem um último detalhe aqui. Esse aqui eu não vou ficar tanto tempo. Vamos para o último. Uma das coisas que mexe com a gente, e a gente precisa aprender. Não tente ficar rico rápido. Isso é uma cilada também. A gente tem muito estímulo visual, muitas coisas que a gente cobiça pelos olhos. É assim que é o estímulo também do pecado na nossa vida, de querer o do outro. O irmão troca de casa e você fala, uau, podia ser comigo também. Outro troca de carro, podia ser comigo. Outro troca de uma roupinha melhor, podia ser comigo agora. E a gente pensa, e aí a gente vê alguém prosperando no trabalho, nas finanças, a gente vê algo do momento desconectado do percurso de que cada um já engoliu de sapo na vida e de outras coisas. Então, cuidado. Sim, tem muitos testemunhos para serem dados, para a glória do Senhor, porque a vida está prosperando, a vida está avançando bem, você está conquistando algumas coisas para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Mas não tente fazer um percurso rápido. Sabe aqueles cursos que o pessoal vende hoje, que você vai ali num sábado o dia inteiro, paga apenas R$2.000, e vem aquele guru americano, internacional, até brasileiro mesmo, para dar um curso motivacional, aí todo mundo grita, e fica em pé, e pula, e faz não sei o quê, aí tem um slide bonito, um palco bonito, é bonito os eventos, inclusive, parece um culto religioso, pentecostal, né? Bem agitado, mas é sobre finanças, é sobre prosperidade, é sobre vendas, joia. Mas qual que é a ideia por trás ali? É que aquilo dê certo, rapidamente. E não é bem assim. 1 Timóteo 6,9 diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aqui não está falando que ficar rico é pecado. Não pensa distorcido, porque há muitas pessoas ricas na história bíblica. Aliás, tem muitos homens e mulheres que tiveram prosperidade financeira na palavra de Deus na história, porque foram através deles que muitas coisas foram realizadas, conquistadas, avanços e outras coisas. E bênção e generosidade que alcançou famílias e famílias. Mas aqui é sobre pressa nessa área.
É sobre um foco só nisso, porque eu quero ficar rico. Porque eu preciso disso para agora. Uma coisa acelerada. Irmãos, não invista num negócio que promete que em 1 ano você vai estar sem dívidas e rico e próspero, que esse negócio tem todo o cheiro de dar errado. Sabe aqueles negócios que você, olha, vem aqui que você vai aprender essa técnica de venda e esse produto, e 1 ano e você vai virar o vendedor esmeralda, o vendedor não sei o que tal. E aí você vê só que aquele cara que está vendendo o curso, ele está ficando rico, ele está com um carro melhor. E a gente não percebe que é só por um nicho pequeno daquela pirâmide. Não. É que nem pegar um empréstimo financeiro, porque você acha que você vai conseguir montar um negócio que no final do ano vai estar com o dobro e tal, porque você ouviu uma história no meio de trocentas outras de milhares que dão errado, mas por causa daquela uma história, você fala, agora vai ser comigo também. E tem todo o cheiro para dar errado também. Irmãos, tem muitos homens que erram, porque nessa motivação de quererem prover para suas famílias, mulheres também, né? Lógico. Eles veem as coisas melhorar até um certo ponto, mas esquece de um princípio básico da vida financeira. Aliás, é um princípio que vale para todas as áreas da nossa vida. É o princípio que a gente não está numa corrida de 100 metros na vida. Nós estamos numa maratona. Todos nós. Acabou de ter os Jogos Olímpicos. Aliás, hoje, Rony está aqui. Rony e o Marcos correram a prova dos 10 quilômetros. Hoje aqui de São Bernardo. Dá uma salva de palmas para os nossos irmãos aqui representando a comuna. Estímulo para minha barriguinha aqui que está acomodada demais. Né? Mas eu estava lá com eles em oração. Senhor, leva meus irmãos ali na vitória. Né? Não, estou brincando aqui, que bacana, que joia. Mas eles tiveram sabedoria, porque eles estão no treinamento aí deles aí. Por algum motivo eles não foram na prova da meia maratona, que foi hoje de São Bernardo. Por quê? Porque se você entra na corrida errada, na velocidade errada, esse planejamento vai dar errado também, lá na frente. Mas a prova de 10 quilômetros entraram, terminaram, inclusive estou aqui na igreja hoje, glória a Deus por isso. Né? Por quê? Porque estavam na corrida certa, no treino certo, na passada certa. E aí a gente entende errado às vezes a vida, porque a vida, irmãos, todos nós estamos na maratona da vida. A vida financeira não é corrida de 100 metros, a vida financeira é maratona. Aliás, olha o que diz Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta, aos poucos, terá cada vez mais. Irmãos, casamento é maratona, não é 100 metros raso. Ter filhos íntegros é maratona, não é uma corrida de 100 metros raso. Saúde é maratona, não é corrida de 100 metros raso. Estou falando da mentalidade, do jeito de encarar as coisas. Vida espiritual de um discípulo de Jesus é maratona. Não é corrida de 100 metros raso. Por isso que não é sobre curso, não é sobre isso, não é sobre aquilo que promete coisas rápidas, mas são coisas que, feitas na medida certa, na proporção que vai promover vida e saúde, se encaixa nessa maratona. Finanças, que é o que a gente está falando aqui, é isso. Começa com os primeiros passos. Começa com os primeiros passos e seja consistente naquilo que você está planejando e fazendo. Assim como seja consistente na sua caminhada como discípulo de Jesus. Você planeja os primeiros passos e anda consistentemente no crescimento da maturidade em Jesus. Você planeja os primeiros passos no casamento e seja consistente, porque os filhos chegarão no tempo certo, e se não chegarem, é um outro caminho consistente também. Na vida da saúde, você vai tentando ter consistência nos primeiros passos, para lá na frente colher mais saúde, de fato, ou quando a enfermidade chegar. Mas é interessante que até nisso, se você for consistente, a maneira de passar pelo hospital,
pela cirurgia, a recuperação do pós vai ser abençoada, porque o teu corpo estava um pouco mais em ordem. Não estava já tudo desregulado lá, e, enfim. Aí tem um exemplo na vida financeira que é sobre dinheiro, mais consistência, mais tempo. É igual o quê? Riqueza. Dinheiro, mais consistência, mais tempo é igual a riqueza. Não tem como quebrar uma dessas partes. E o tempo, meus irmãos, é tempo mesmo. Leva tempo. Não é no primeiro programa que você inventa vai dar tudo certo. Não é no primeiro emprego que você tem e você já vai ganhar 10 mil reais. A pessoa está no jovem aprendiz e está frustrada com o salário, porque leva tempo. É tempo, não é a hora. Mas dinheiro, consistência e tempo vai produzir riqueza. Queima uma dessas etapas, irmãos, aqui a gente tem muitos testemunhos. Eu posso testemunhar também momentos que etapas aqui foram quebradas e não produziu riqueza. Ah, porque a culpa é do outro, a culpa é... Não adianta só falar isso. E você sabe do que eu estou dizendo. E há um princípio, na mensagem que o pastor Craig Rochelle compartilha nesse assunto, ele fala sobre esse 10, 10, 80, que é um princípio, inclusive, financeiro aí, que muita gente aplica. Mas no caso bíblico, é a questão de você aprender logo cedo a separar primícias do Senhor, mas uma pequena reserva proporcional e aprender a desfrutar do resto que o Senhor está te dando para viver aquele momento, porque é bom ter uma picanha assada nesse agora, não é? Mas para ter picanha tem um valor, porque não tem picanha de grátis, é grátis, né, que fala, né? Ah, você não sabia? Gente, eu estou falando essa piada sem querer, sem pensar. Foi sem pensar mesmo, né? Agora tem uma conotação espiritual aí. Discirna para a tua vida, né? Vai discernir. Né? Agora, 10% pode ser que depois do tempo você consegue ser o quê? Mais generoso naquilo que você abençoa a obra do Senhor, oferta para louvor da glória do Senhor e ajuda pessoas também para a glória do Senhor. Talvez com um crescer financeiro na tua vida, a tua reserva já não é mais 10 e 10. Porque você consegue viver com 70 ou com 60, e glória a Deus por isso. Por quê? Porque você vai tendo um crescimento nessa curva do ganho, e não quer dizer que você tem que gastar tudo isso. E você pode ter melhorias de qualidade, irmãos, de vida. Ter uma casa melhor, um espaço melhor, para ter mais gente ali passando e desfrutando, e os filhos e tudo mais. Viagens mais bacanas e saudáveis, e não é para orgulho, mas para ter experiências no mundo. Eu acho até engraçado, irmãos, na época que eu estava mais limitado financeiramente, foi a época que eu mais viajei no mundo afora, servindo a Deus. Época do seminário. Tenho mais de 20 países na minha lista, não para orgulho, estou falando de fato. Na época que eu menos tinha dinheiro, Deus me deu essa experiência. Não é doida essa invertida? Coisa que hoje, se eu fosse planejar, desculpem, não tinha condição nenhuma de fazer, de ir. Mas aí é outro testemunho para uma outra hora. Não é doido isso? Mas tem alguma coisa errada? Não, não. Você está na hora, você está no lugar certo, na hora certa, com o recurso certo, e vem uma bênção do Senhor, às vezes, para te ajudar nesse negócio, vai em paz. Mas isso não altera esse princípio. Não altera isso que você está visualizando aí. Crianças, adolescentes, iniciando o trabalho aqui, jovens, está ganhando um salário mínimo. Com esse um salário mínimo, eu vou separar os 10% do Senhor. Com esse salário mínimo do meu primeiro emprego, eu vou já separar uns 10% aqui para ser uma reserva. E meu pai vai me ajudar aí, minha mãe, onde que eu vou guardar esse valor. Ah, não importa, que seja a poupança. Ah, a poupança é o que dá menos. Que seja na poupança. Vai descobrir depois o caminho, só não vai aplicar em ação. Nesse primeiro momento, não vai fazer essa besteira. A ação é outra coisa.
ações, né? Mas você vai aplicar já 10% como tua reserva. Por quê? Porque você está morando no teto do teu pai. A não ser que você está morando de um jeito que você já tem que ajudar nas contas de casa, o que não é vergonha nenhuma. E talvez você precise da responsabilidade de pagar a conta da internet lá para pelo menos, né, começar com alguma coisa. Às vezes não é assim também. Então, por favor, não vamos querer dar sugestão na família do outro nesse sentido. Mas esse básico aqui a gente precisa. Aprender, porque você está morando debaixo do teto do papai e da mamãe é para ser bênção. E num período de tempo, que não é muito, basta o tempo do colegial e da faculdade para somar e já virar o quê? Riqueza. Porque riqueza, irmãos, quem disse que riqueza é igual a 100 mil reais? Riqueza é margem. Riqueza é leveza na vida financeira. Na hora que for, talvez, adquirir um primeiro carro, na hora que de fato for enfrentar a primeira faculdade, às vezes vai ter que ser particular ou envolver despesas ali, e falar, não, mas eu tenho uma reservinha, porque aprendi na palavra de Deus e nos princípios daqui de casa e com o apoio dos meus pais, e saber dar valor nisso, e vai fazer toda a diferença. Porque se você guardar 10% do salário mínimo com consistência na sua fase de adolescente para início da juventude, e até você se formar, esses tijolinhos pequenos vão dar vai ser bonito que vai estar começando a ser construído ali. Agora, atropela esse negócio, porque isso é um novo PlayStation, e você não vê a hora de adquirir. Não, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Faça. Porque com prudência ou de maneira imprudente, a consequência virá. Porque aquilo que você plantar, você vai semear. É o exemplo que eu amo, que é o meu sonho de valsa. Mas se passar do terceiro pacotinho, porque até 2 pode, vai. 3 depende do momento ali com um cafezinho. Não, estou brincando. Parece que vai fazer bem. Não, não. Faz todo dia. Que sonho de valsa é uma delícia. Se você não sabe, é um negócio do céu. Mas se for todo dia no café da manhã, todo dia no almoço, todo dia no jantar, vai dar ruim, irmãos. Porque o fator tempo é uma consistência errada. Isso é na vida financeira. Batata frita, qual que é o problema da batata frita? Se for, não vou nem fazer propaganda para não lotar lá o espaço, né? E vai que eles aumentam o preço. Mas tem um restaurante aqui perto de um supermercado que a porção da batata frita é maravilhosa. Que Burger King, que nada. Né? É maravilhoso aquele prato de batata frita. Depois eu te falo no particular. Né? Maravilhoso e é barato. Falando sério mesmo, deu a dica da rede. Né? É barato lá, esse prato. Mas vai todo dia comer esse negócio. Tem problema comer batata frita? Porque é fritura. Mas o problema é o descontrole. Então, de novo, irmãos, estamos querendo ser aqui, vamos inventar a roda? Aqui não. O que a gente precisa vamos terminar. Precisamos de ajuda. Precisamos aprender. Precisamos, às vezes, virar um capítulo difícil da nossa história, porque esse amanhã pode ser melhor para todos nós, em nome de Jesus. Eu não sei o que vai ser esse amanhã, mas começa a viver agora. Começa a viver hoje. Irmãos, falamos muito sobre dinheiro nesses 4 domingos, porque era necessário e era um tema nosso. Mas nunca vamos esquecer, Jesus investiu em pessoas, em vidas. E falou muito sobre dinheiro. Mas sempre pensando no reino de Deus e para ser bênção para a sua vida e para você ser bênção na vida de quem está em necessidade próximo a você, nas oportunidades que você pode ser bênção. Então, sim, aprenda a investir o dinheiro que chega para a tua casa. Mas aprenda a investir também para alcançar uma verdadeira riqueza no seu casamento. Uma verdadeira riqueza com seus filhos, com seus amigos, no ministério onde Deus te coloca. E eu quero terminar lendo um texto do pastor Augusto Nicodemos desse livro, que eu citei e quero encorajar você aí nessa leitura. Ele vai falar ali no final sobre os bens materiais que estão em Provérbios. E aí ele vai dizer assim, para a gente fechar.
Pessoas correm atrás da riqueza na falsa crença de que a pobreza resulta de atitudes errôneas. A verdade é que ela pode ser fruto de fatores externos, como a economia do país, falta de oportunidade para estudar e trabalhar. Pobreza, portanto, pode advir tanto de atitudes errôneas, como de fatores que extrapolam a nossa capacidade de sobrepujá-los. Da perspectiva de Salomão, que escrevia em uma época em que seu reino experimentava grande prosperidade financeira, a pobreza advinha, por exemplo, da preguiça, da desobediência às instruções sábias dos pais e líderes espirituais, da pressa excessiva em ganhar dinheiro, da ganância, da opressão aos necessitados, de empréstimos mal planejados, de avalizar dívidas de outros. E aí estão os capítulos de Provérbios para você ler depois. Em suma, o que a sabedoria de Provérbios nos ensina é que existem princípios espirituais por trás da riqueza e da pobreza. E Deus concede riquezas a uns e não a outros, e seu critério não nos é revelado. Nossas atitudes podem se refletir fortemente em nossa situação financeira. E além disso, o livro, falando de Provérbios, nos lembra de que devemos ser generosos, honrar a Deus com nossos bens, ajudar os pobres e necessitados, são atitudes que Deus haverá de recompensar. Ele abençoa quem contribui para a manutenção da sua obra, para o alívio dos necessitados, e em contrapartida, os gananciosos e insensíveis, ainda que desfrutem por um tempo de algum alívio financeiro, perderão a maior de todas as riquezas, o favor eterno de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Em pé. Vamos orar e vamos cantar uma canção para encerrar. Pastor Marco encerra com a oração final também. Vamos orar nesse momento aqui. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado que neste domingo estamos encerrando esse ciclo de aprendizado nessa área financeira. E nossa oração, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de cada um aqui, porque as circunstâncias são diferentes. Alguns aqui prosperando, alguns aqui em lutas, alguns com pessoas queridas, próximas, que amam, que estão passando por essas situações que precisam do aprendizado do Senhor, precisam de situações que precisam ser revertidas, mas precisam colocar princípios do Senhor em ação. E eu peço que essa palavra, Pai, possa produzir o fruto do Senhor, de vida, em adolescentes que estão aqui ouvindo, em jovens que estão no início da vida profissional, em todos que estão em algum momento, inclusive nossos idosos, ó Pai, que hoje sofrem a injustiça da nossa nação, nessa área das finanças, e pedimos pela Tua misericórdia e graça, tem misericórdia da nossa igreja. Estamos nesse ciclo também, Pai, de ajustes, crendo na provisão e na graça do Senhor para aprendermos e caminharmos pela fé. Mas a oração hoje, Pai, é que o Senhor possa promover vida em famílias, em casais, em conversas que precisam acontecer. Mas, Senhor, não nos deixe esquecer que a bênção que o Senhor nos dá cada mês, a cada período, nossa saúde, nossos bens, tudo vem do Senhor. Que possamos, Deus, ser canais de bênção para ajudar o necessitado, ajudar a obra do Senhor que é feita na igreja, onde o Senhor nos coloca, e para aprendermos a louvar e bendizer o Senhor em qualquer circunstância que estejamos passando. O Senhor é Deus presente, Deus digno da nossa adoração e do nosso louvor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.